Já voltamos ao vivo do auditório da CDL de Teresina para o Piauí, o Brasil e o mundo na transmissão online ao vivo, completamente digital da 25ª Convenção Logista do Piauí. Nós gostaríamos de agradecer à diretoria da CDL, da FCDL, pela realização desse evento, a CDL de Teresina, que está completando 50 anos, esse evento, nesse novo formato inovador digital, trazendo essa experiência incrível para os lojistas do Piauí, para quem quiser acompanhar e está acompanhando as nossas palestras nesse ambiente virtual. É realizada pela FCDL, está aqui o presidente Sávio Normando, com a parceria do SEBRAE e também o patrocínio do Banco do Nordeste, do Armazém Paraíba, Centro Universitário Santo Agostinho, Equatorial Energia, Apvida Noroeste, ITTNet, que é a internet que nos dá toda essa tranquilidade para fazer esse evento. Muito obrigada. E Governo do Estado do Piauí. E uma mensagem muito importante, que eu não falei ainda e preciso falar. Nós precisamos cuidar do nosso meio ambiente, tá bom? A gente precisa sempre falar isso, porque é muito importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, cuidar do meio ambiente. Está ali o Auxílio Filho, Saúde, Paz e Energia, evitar queimadas. Esse é o recado. Esse é o recado, e muito bem dado. E o meu recado agora é para os que estão nos acompanhando até o presente momento, um abraço, e um abraço para os que entraram agora no nosso canal YouTube. Nádia, uma audiência fantástica, viu? Gente de todo o Brasil, amigos do Maranhão, Pará, Paraná, Santa Catarina, enfim, todo o Brasil e fora do Brasil. Um grande amigo que vai conversar agora conosco, eu vou cumprimentá-lo já, chamando e com saudações alvinegras, Riva Dávia Drummond. Tudo bom, Riva? Olá, Sávio, tudo bem? Feliz aniversário, né? Oh, muito obrigado. Espero você em breve aqui para comemorarmos juntos, que na verdade não é um aniversário, é um festejo. Começa hoje e vai até outra semana. Mas eu quero desejar a todos uma boa conversa com o Riva Dávia. Eu vou pedir permissão, Riva, vou ter que me ausentar agora, e vou chamar um amigo nosso, também alvinegro, não um alvinegro vozão, mas um alvinegro botafoguense. Ulisses, vem cá conversar com o Riva. Tudo bom? Vai lá, o microfone é teu e a Nádia. Boa noite, Riva. Como vai, meu amigo? Tive a alegria de conhecer o Riva em Bonito, numa palestra que ele fez lá sobre inovação, e nos tornamos amigos lá, conversamos, interagimos, e ele já veio ao Piauí, agora vem ao Piauí diretamente do Colorado, do Arizona. Então, seja bem-vindo, Riva. Queremos muito ouvir você, ver você, com tanta inteligência, com tanta capacidade que você já demonstrou em toda a sua carreira e agora está emprestando aos Estados Unidos. Um grande abraço, um prazer muito grande estar com você mais uma vez, Riva. Obrigado, Ulisses. Prazer em reencontrá-lo. Uma pena não estar aí com vocês, né, pessoalmente, para experimentar mais uma vez a hospitalidade aí de Teresina. Deixa eu apresentar, então, o Riva Dávia Drummond, não é, Ulisses, nosso superintendente da FCDL. Riva Dávia Drummond está falando do Arizona, lá nos Estados Unidos, está com 4 horas a menos, né, no fuso horário. Que horas são aí, Riva? Agora são 3h12. 3h12. Ele é alvinegro, é torcedor do Ceará, é? Atleticano. Ah, do Atlético. É atleticano. Você falou do Vozão, achei que era torcedor do Ceará. Tá certo. Olha, o Riva Dávia Drummond é professor W.P. Carey School of Business, do Arizona State University, perdão aí pelo inglês, mas ele vai já me corrigir. O diretor, diretor do Riva Dávia e Associados. E ele já colocou até aqui atrás a capa do livro que fala de transformação, de inovação tecnológica. Esse é o grande desafio do momento nesse mundo que a gente já espera que esse pós-pandemia já chegue, já estamos loucos para viver o pós, né, Riva Dávia? E a palestra é Transformação Digital e o Novo Código do Inovador. Então, a audiência é toda sua. O Ulisses está aqui para mais tarde interagirmos, trocarmos umas ideias. E você fica, então, com todos que estão conectados no canal do YouTube da FCDL Piauí. Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Eu quero saber se eu estou compartilhando a minha tela. Eu queria compartilhar a tela da minha apresentação. Não sei se vocês já estão recebendo a tela. Acho que não, né? A gente recebeu, depois saiu. Agora a gente está vendo só você e atrás a capa do seu livro. Espera aí.
Agora sim? Agora sim, recebemos aqui a tela com o título da palestra. Ok, então. Ok, Acho é que isso agora, mesmo. acho que agora vai dar certo, será? Agora voltou você. Espera aí, vamos de novo aqui. Agora tudo bem, vamos ver. Agora deu certo. Vamos lá. Então, mais uma vez, muito obrigado, um prazer estar com vocês. Eu queria pedir às pessoas que estão nos assistindo para que elas peguem um papel e anotem um pouco da nossa agenda aqui hoje. Vamos lá? Preparados? Então, é assim que a nossa agenda vai funcionar. Tem 3 objetivos que a gente vai essa palestra hoje. O primeiro objetivo é a gente discutir um pouco sobre cenários pós-pandemia. Tem algumas pessoas chamando isso de um novo normal, né? Eu tenho um pouco de dúvida dessa expressão, se é que é um novo normal ou se apenas tivemos uma antecipação do que já viria, do que já iria acontecer. Então, eu queria olhar para várias transformações, incluindo o tema da transformação digital em vários setores da economia. Vamos olhar para a educação, vamos olhar para a saúde, vamos olhar para negócios imobiliários, vamos olhar para varejo digital e vamos olhar também para o setor público. E vamos entender um pouco, vamos poder entender melhor o que eu estou chamando de transformação digital em todos esses setores da economia. Meu segundo tópico é dizer o seguinte: bom, há então um novo cenário pós-pandemia, há uma série de transformações. E daí? Quer dizer, qual que é o impacto para os gestores, para os executivos, para as organizações? Para a gente que está tocando um pequeno negócio ou para a gente que está dentro de uma grande organização? E aí, entendendo quais são esses impactos, né, o que é acarretado para esses gestores, eu acho que a nossa próxima etapa, então, é entender o que eu posso propor, o que a gente pode propor para enfrentar esse cenário. Vocês continuam enxergando a minha apresentação, não é isso? Eu estou sem retorno aqui, não estou sabendo. É isso mesmo? Posso prosseguir? Pode sim, Riva. Então, tá bom. Tá aparecendo. Ok, aqui eu recebi um retorno aqui de uma outra tela, fiquei um pouco na dúvida. Muito bem. Então, colocados esses 3 objetivos, vamos começar a olhar um pouco o que será o mundo hoje, né? Eu peço aos executivos, pedi aos executivos esse ano no Brasil que me descrevessem expectativas e realidade. Quer dizer, que expectativas tinham para o ano e qual a realidade que enfrentaram. E está aqui, executivos do Brasil me enviaram isso. Essa é a expectativa que eles tinham para 2020, né? Segundo aí o astrólogo aí, o João Bidu, seria um ano extremamente mais leve, agradável, de grandes realizações. E eu perguntei, bom, essa era a expectativa que vocês tinham, né? Aqueles amigos que são supersticiosos, né? Na virada do ano, vão lá pular as ondinhas, fazer as promessas, as oferendas, etc. Era o que eles esperavam. E me disseram que, na verdade, o que aconteceu até agora foi 2020. Né? Estão tentando entender até agora o que aconteceu e estão tentando imaginar o futuro. Interessante, né? Porque as pessoas vêm relatando agora um cenário de muita incerteza, de muita ambiguidade. E eu fiz a mesma pergunta aqui para os executivos aqui nos Estados Unidos. Eu tenho trabalhado aqui na Universidade Estadual do Arizona com grandes empresas, né? Eu tenho pouco contato com o pequeno empreendedor aqui, tem muito no Brasil, mas pouco aqui. Então, aqui são executivos da Intel, da Amazon, etc. E perguntei o seguinte, né? Quer dizer, o que era a expectativa, o que era a realidade, e eles me disseram, depois eu pedi que criassem um logo para 2020, que representassem o que está sendo 2020 para eles, e foi esse logo aqui que eu acabei recebendo, né? Para eles, 2020 já acabou, né? Estão enfurecidos com 2020. Vamos lá. Eu quero perguntar para as pessoas que mundo vocês estão vivendo. Eu uso essa foto já há alguns anos nas minhas apresentações. E as pessoas, às vezes, veem essa foto na internet, nas mídias sociais, mas não param para pensar o que ela significa. Aqui tem um negócio extremamente interessante, que é você olhar o dia inaugural de 2 papas, né? O nosso Bento XVI, o cardeal Ratzinger, né? Em 2005, a Praça de São Pedro no Vaticano, e depois o Papa Francisco aqui embaixo, né? Aqui embaixo, em 2013, né? E eu peço às pessoas que examinem as diferenças, e é óbvia a diferença. A diferença em 2013 é esse exército, né, de smartphones, né? Eu sempre gosto de comentar aqui nessa imagem, né? Tem um sujeito tirando uma foto com um iPad aqui, eu acho extremamente engraçado alguém andar com um iPad tirando foto, mas isso mostra um pouco da revolução que a gente vem vivendo há algum tempo. Pra vocês terem uma ideia, olhando para a população mundial, 7,3 bilhões de pessoas, né? 7,2, nós temos dados hoje que mostram que 3,5, metade da população mundial, tem um smartphone em casa hoje.
E isso atua para gerar uma incerteza jamais vista. Quer dizer, eu tenho potencialmente mais alguns bilhões de novos empreendedores que estavam fora desse jogo hoje, antes. Por quê? Porque eles simplesmente têm em mãos um dispositivo para processar problemas complexos, né, que é um telefone, né, um tablet. Ele tem também um canal de distribuição de baixíssimo custo, que é a internet. Ou seja, a distribuição de smartphones no mundo, e se você computar hoje smartphones com telefones móveis, nós estamos falando aí de um número muito maior do que esse, 4 ponto alguma coisa bilhões. Agora, o que isso acarreta? Essa transformação acarreta sensíveis mudanças no comportamento das pessoas. Nós estamos observando novos comportamentos em todos os lugares. Se você tem um filho adolescente em casa, um filho ou uma filha, como é o meu caso, né? Você começa a observar os comportamentos que essas pessoas têm, por exemplo, ao usar esses smartphones, a tal da selfie, por exemplo, né? O culto a si próprio, ou seja, novas tecnologias, transformações tecnológicas trazem no seu bojo também transformações comportamentais na sociedade. E o que eu quero abrir os olhos de vocês agora é exatamente para esse aspecto. Não adianta querer dizer que não, que não existe, que não vai chegar em você, porque vai. Ninguém imaginava essa quantidade, essa popularização de smartphones num país como o Brasil, por exemplo. Muito bem. E aí vem a clássica pergunta, né? Todo mundo pergunta, eu recomendo que vocês entrem nesse site, um site interessantíssimo, chama-se O Capitalista Visual, visualcapitalist.com. As melhores matérias que eu tenho lido nos últimos tempos. Aqui tinha um painel de expertos, de especialistas, tentando entender quando é que a vida volta ao normal, qual que é a probabilidade. Então, tem várias perguntas aqui em aberto. Quando é que você vai voltar para a academia de ginástica? Quando é que você vai voltar a levar o teu filho para aquela festinha de criança? Quando é que você vai voltar tranquilamente a viajar de avião, por exemplo? É uma outra pergunta. Quais são os impactos disso? Eu acho que algumas indústrias serão duramente afetadas, enquanto outros setores da economia, outras indústrias vão prosperar. Só para vocês terem uma ideia, aqui na nossa universidade, hoje, no nosso campus, a gente tem um corredor de inovação chamado Novos, né? E o Zoom agora, o Zoom que nós estamos usando agora, está aqui hoje nesse corredor de inovação da universidade. Eu estava olhando um pouco da indústria eu estava andando para a indústria aeronáutica, estava olhando para as grandes companhias aéreas dos Estados Unidos e tem um dado interessantíssimo, né? A maior parte da lucratividade dessas companhias não vem vendendo assento de classe econômica. Eles estão, na verdade, focados no mercado executivo. É o mercado executivo que interessa. Somos nós, gestores executivos, que temos que fazer uma viagem, às vezes, inesperada, né? Sabe, o Ulisses aí tem que sair de Teresina às pressas para uma reunião em São Paulo, uma reunião em Fortaleza. Ou seja, vão pagar a passagem mais cara porque compraram de última hora. Ou seja, quem fornece boa parte do lucro para a operação de uma companhia aérea são executivos, né? E os executivos simplesmente deixaram de voar. E os assentos de primeira classe, os assentos de classe executiva em voos internacionais também estão vazios. Então, para vocês terem uma ideia, há 3 ou 4 semanas eu olhei o valor de mercado das 4 maiores companhias aéreas americanas, né, o valor de mercado na Bolsa, que somados não davam o valor de mercado do Zoom. Meus dados hoje já devem estar desatualizados, mas para vocês entenderem um pouco que dinâmica é essa que a gente está conversando por aqui hoje. E aí, de repente, nossos filhos estão em casa, tendo aulas em casa para um negócio que vocês nunca ouviram falar, um tal de Zoom, né? Algumas escolas implementaram o Google Classroom, mas é interessante, esse papo de quarentena e isolamento social é coisa de rico, né? De classe média, né? Isso não acontece em outras camadas da população. Quantas pessoas realmente dispõem de um computador e têm acesso à internet dedicado para que os filhos possam efetivamente estudar? Então, assim, de repente, 1 bilhão de crianças estão em casa, né? E vocês, pais, não sabem muito o que fazer. Eu acho esse papo ótimo, né? Porque muito pai que defendia aí homeschooling, né? Quer dizer, ele mesmo dá aula em casa, agora está repensando, né? Pai agora e mãe começaram a virar professores assistentes da escola do filho e perceberam que o buraco é muito mais embaixo do que imaginavam. A educadora, a psicóloga Roseli Saião, me convidou para uma live há pouco tempo. A Roseli é comentarista da Band, ela escreve no Estadão, e ela queria entender um pouco o que estava acontecendo no mundo, né? Então, eu fui mostrar para ela a realidade, quer dizer, o que é educação à distância de ponto, o que é transformação digital na inovação. Bom, vou repetir de novo, não é fazer sessão pelo Zoom, muito menos colocar o Google Classroom. São ótimas ferramentas, né? O Google Classroom é uma ferramenta espetacular, o Zoom também é, mas a educação à distância vai muito além disso,
né, para prover altíssima qualidade. Por quê? Porque eu estou preocupado com o sucesso do aluno, eu estou preocupado em desenhar jornadas de aprendizado, eu tenho que capturar os dados dessas interações para produzir inteligência sobre percurso de formação, percurso de aprendizado, e há novas tecnologias aplicadas à educação hoje. Eu, por exemplo, consigo ensinar cálculo hoje sem professor, com uma tecnologia chamada aprendizado adaptativo, onde o sistema, o algoritmo é desenhado para aprender com os erros do aluno, então poder desenhar jornadas bastante ajustadas, bastante adequadas para especificamente aquele aluno. Ou seja, quando eu pego uma mentalidade, uma educação de massa, mas crio caminhos individualizados, caminhos personalizados de educação. Eu dizia para a Roseli, então, que o problema no Brasil seria um problema mais complexo, e a Roseli, que tem um conhecimento fenomenal sobre educação no Brasil, me disse, olha, acho que vai ser muito difícil pensar a escola pública no Brasil. A escola pública não consegue controlar piolho. A escola pública, o professor não tem dinheiro para ler mais do que um livro por ano, não tem infraestrutura. Como é que isso vai acontecer aqui? Vamos caminhando, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é como Harvard imagina que vai ser o futuro da educação. Se vocês forem ao Google agora e digitarem HBX, isso aqui é o tal do HBX ao vivo. Para Harvard, eu venho até criticando essa metodologia, jogar essa proposta há algum tempo. Você vai ter um estúdio, onde um professor entra ao vivo, não pode falar estúdio de TV, tem que falar estúdio de streaming, e ali 60 telas de 65 polegadas, esses alunos entram de qualquer lugar do mundo, interagem entre si, interagem com o professor, e há várias ferramentas interessantes para isso acontecer. Bom, aqui tem vários problemas. Isso aqui é educação de elite, isso aqui é caro, isso aqui não é passível de escala. Como é que eu vou atender um país como o Brasil, com 200 milhões de habitantes? Como é que eu vou fazer isso chegar com qualidade do El Pop ao Chuí? Bom, aqui na nossa universidade a gente vem pensando em soluções para incluir e não para excluir. E uma das propostas que a gente trabalhou aqui era aquela ideia, é o seguinte, olha, você quer pagar quanto para fazer a universidade? Aqui, as universidades públicas não são gratuitas, é importante dizer isso, elas são públicas, mas não são gratuitas. Gratuito é o ensino médio e o ensino fundamental, a universidade é paga, Muito bem. E aqui a proposta era o seguinte, a gente convida qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo a experimentar a universidade. Você vem aqui, se você vem aqui, você pode fazer até 2, 3 matérias do primeiro ano da faculdade, sem pagar absolutamente nada. Você vai ser avaliado, vai receber os seus resultados, e você depois é que vai avaliar se você gostou da sua nota, se você achou que a universidade é para você, que dá pé, aí sim você começa o processo de ingresso na universidade. E para que vocês tenham coloquem mais o pé na educação e possam entender um pouco o que é educação para os filhos de vocês, nós aqui na nossa universidade temos um ensino médio fundamental totalmente digital. A minha filha agora, que tem 11 anos, está na sexta série, do ensino fundamental, nós não permitimos que ela voltasse para a escola, pela realidade, pelos dados da pandemia aqui no Arizona, e nós, então, a colocamos num programa digital de ensino fundamental da universidade chamado ASU Prep Digital. Eu acho que o resultado é o mesmo, se não melhor. Ela tem trabalhado bastante e esses garotos estão bem mais acostumados a essa linguagem. Stanford também, hoje, já tem uma high school, ensino médio totalmente digital. Uma tendência pode ser feita com absoluta qualidade. Isso é transformação digital dentro da educação. No Brasil, as pessoas que criticam não conhecem. As pessoas têm uma ideia antiga daquele processo de EAD como troca de PowerPoint na internet. Não é absolutamente nada a ver, não tem nada a ver com isso mais, é preciso se inteirar, se informar hoje para emitir uma opinião. Eu leciono, às vezes, uma cadeira de estratégia no MBA presencial e no MBA online, o resultado é absolutamente o mesmo. Então, para mim, o futuro da educação não vai ser nem online e nem presencial, ele vai ser híbrido. Então, vamos fazer as duas coisas. Há inúmeras vantagens na educação à distância, e a gente pode bater um papo mais sobre isso no final. Tá? Bom, vocês devem se lembrar do Instituto Universal Brasileiro, Por que o Instituto Universal Brasileiro, que foi um pioneiro da educação à distância ao Brasil, não continuou para contar a história? Mas deixa eu dar um dado para vocês que talvez vocês desconheçam. Nós estamos falando que os investimentos em tecnologia da educação no mundo até 2025 estão projetados para casa de 325 bilhões de dólares. Quer você goste da ideia, quer você não goste, isso vai acontecer. E essa improvisação digital que vocês estão vendo no Brasil, isso é um improviso, um puxadinho. Nossas escolas fizeram puxadinhos digitais. Tiveram o tempo inteiro para se preparar
para um mundo mais digital, mais conectado, e não o fizeram. É claro que não fizeram. A vaca leiteira continuava o ensino presencial. E aí, bastou uma pandemia, né? Eu tenho chamado de transformação Covid digital, né? Para que elas começassem a se atentar. Opa, um negócio que eu construí há anos, e a vaquinha que deu leite aqui, que está dando leite há décadas, vai passar a não dar leite mais dessa forma. Então, a gente precisa efetivamente avaliar e ver como essas coisas vão acontecer. Muito bem. O que está acontecendo na saúde? Olha, cada vez mais a gente está observando a questão da telemedicina. A telemedicina, até antes da pandemia, tinha entraves legais no Brasil. Se não me engano, foi uma deputada do Partido Novo agora no Brasil que abriu as portas para a telemedicina durante essa pandemia, né? E aqui é um sistema que eu uso bastante, chama-se Doctor on Demand. Olha aqui, ó, né? É o doutor sob demanda, né? Você não precisa mais sair da sua casa para fazer uma consulta médica quando for um assunto trivial, uma gripe, uma dor de garganta, uma dor de ouvido, algum problema mais trivial, você simplesmente se conecta aqui pelo seu telefone, nesse aplicativo. O tempo de espera é inferior a 2 minutos, ou seja, você não tem que sair de casa, não tem que dirigir, não tem que parar o seu carro lá. E você não precisa esperar 10, 15, 30, 40 minutos de atraso do seu médico. Em 1, 2 minutos você é atendido, a consulta é feita e imediatamente você já recebe, lá, se for o caso, recebe a prescrição, a receita médica, e que é enviada para a sua farmácia, problema resolvido. Então, eu economizei tempo, é uma coisa mais preciosa que eu tenho, e o valor dessa consulta é 1/5 da consulta que eu pago indo ao hospital. Então, a gente começa a entender um pouco as benesses se pensar digitalmente. Quem tem feito isso no Brasil, com boa qualidade, é o Einstein, né? Vocês devem estar acompanhando. O Einstein lançou, já vem fazendo algum tempo com consistência a telemedicina, né? Quem está lá, inclusive, dirigindo o Centro de Inovação, é um conhecido, Zé Cláudio Terra, vem fazendo um trabalho espetacular dentro do Einstein. Olha, a gente olhar hoje para negócios imobiliários, uma tendência, né, da nova economia, que é uma tendência que a gente já fala há muitos anos, não estou falando nenhuma novidade aqui, chama-se desintermediação. Eu estou cortando intermediários da economia. Quando você quer, às vezes, alugar um imóvel, você tem que contactar um corretor de imóveis, né? O corretor de imóveis, então, vai ter que agendar uma visita para você ir lá conhecer o imóvel. Se você quiser visitar 30 imóveis antes de locar um imóvel, você vai ter um trabalho considerável e um tempo muito grande. Essa turma aqui, ó, esse pessoal aqui, chamado Rently, e tem um outro chamado Showmojo, está até escrito aqui, ó, você consegue ler, ó, Showmojo. Esses caras tiveram uma ideia diferente, era uma startup, os caras criaram um aplicativo, onde você entra lá, se cadastra, passa o teu cartão de crédito para provar que você existe, né? Eles vão debitar lá $1, alguma coisa assim, e lá você descreve o tipo de imóvel que você quer. Eu quero um imóvel em tal lugar, em tal região, com tantos quartos, assim, assado, um andar só, blá, 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 bacana. E então você permite que o aplicativo te localize. Ele pode te ofertar vários imóveis que já estão no estoque. Ou se estiver dirigindo por aquele bairro, ele pode, inclusive, te dizer, você está passando agora no bairro, tem X casas iguais à sua, iguais a que você descreveu. Então, uma vez eu optei, estava passando, parei numa casa, cheguei na porta dessa casa, apertei um botão, mandei um código, o sistema me localizou, né? O GPS me localizou, e eles mandaram um código para mim. Eu li o código na tela do celular, tive lá, olha, digitei o código aqui, ó. E a hora que eu digitei o código, abri e saiu a chave. Com a chave, eu fui lá, então, visitei a casa com a câmera ligada, posso manter a câmera ligada, gostei da casa, falei que queria, então, fazer um contrato e tal, já assinei o contrato pelo smartphone. Ou seja, eu consegui visitar mais de 25 casas em 3 dias, sem conversar com nenhum corretor. E eu pergunto, de modo, eu pergunto para você acham que esses caras não vão avançar para oferecer financiamento e vão agora começar a morder um pedaço dos negócios dos grandes bancos? É o caminho natural, é exatamente isso que eles vão fazer. O tal do home office, né? Não sei se vocês estão aí apreciando o home office, eu não aguento mais fazer home office, né? Nós voltamos agora para o campus, eu estou aqui no campus da universidade hoje, não estou mais aguentando home office, né? Menino que atrapalha, você esquece alguma coisa ligada, aquela confusão toda. A Microsoft está olhando, então, para um negócio chamado HoloLens, HOLOLENS, ou seja, eu vou projetar hologramas para participar de reuniões. Tem um teaser, né? Tem uma provocação muito interessante no YouTube, digite lá HoloLens,
você ver o que está acontecendo e o que isso vai implicar. Várias empresas no Brasil e no mundo estão anunciando que não voltam mais para ter um escritório, né? Que vão ficar em home office para sempre. Olha, o home office para a empresa tem inúmeras vantagens, né? Vão reduzir o custo, vão precisar alugar aqueles espaços gigantescos que eles têm que fazer. Você não tem que se matar aí com problemas de mobilidade urbana, com violência nas grandes cidades. Pode ser um negócio interessante à medida que a tecnologia vá avançando nesse sentido. Então, vem a ideia do que eu falei, de como os executivos no Brasil e gestores encaravam a transformação digital. Né? Esse negócio está escrito aqui, olha, transformação digital ainda vai levar anos para acontecer e não vejo nossa empresa mudando no futuro próximo. Aí vem a Covid, vem toda a ideia do que a gente falou de transformação Covid digital, né? E aí as coisas mudaram radicalmente. Eu queria chamar a atenção de vocês para um negócio muito interessante aqui, olha, a ideia do varejo digital. Eu estava acompanhando aí as ações uns 5, 6 semanas, as ações da Magalu, né? Estavam a vedete na Bolsa Brasileira. Mas aqui tem uma coisa importante para a gente refletir, né? Quando a gente começa a pensar em varejo digital, em modelos de negócios digitais e plataformas digitais, uma coisa é como você está desenhando o seu negócio. Né? Como é que você controla decisões-chave sobre preço, qualidade, participantes, propriedade intelectual. Mas tem uma questão aqui, para mim, fundamental. Né? As pessoas que estão entendendo que transformação digital é só tecnologia, vão repensar aí os pilares, os fundamentos do que vem a ser transformação digital. Transformação digital e modelos de negócios digitais, acompanha aqui um ponteiro do meu mouse, significa um conhecimento profundo do seu cliente. Significa um grau de intimidade jamais visto com o seu cliente. Ou seja, eu preciso criar uma intimidade baseada em dados. Não é só aquele relacionamento tradicional que eu estabelecia com ele desde o passado, mas eu preciso capturar não só dados estruturados e formais, mas também preciso capturar dados desestruturados e informais, que são dados que vão produzir inteligência para o negócio e que às vezes estão em mídias sociais. Você pode hoje, inclusive, capturar dados estruturados de e-mail. Já tem um tempo que você pode fazer isso. E você pode, inclusive, entender qual que é como é que o seu cliente está se sentindo naquele dia. Então, a construção de uma intimidade com o cliente, em nível jamais visto, é um pressuposto fundamental para se falar em transformação digital. Bom, e aí, vocês devem estar acompanhando aí, muitas empresas começaram a se reinventar, né? Já há hotéis pelo mundo que você liga lá para a recepção, você esqueceu de comprar uma escova de dente, está faltando um shampoo, uma toalha, você liga lá e pede, não envia uma toalha, envia uma pasta de dente, etc. Hoje em dia você tem um serviço sem contato, né? Outra tendência, contactless em inglês. Então, eu estava no hotel há pouco, antes da pandemia começar, no hotel no Japão, pedi lá um serviço e foi um robô me entregar, né? Você tem que testar, muita gente talvez se amedronte com aquela cena, mas cada vez mais eu estou vendo esse tipo de entrega aqui no Brasil. E para vocês terem uma ideia de como é que isso está próximo, eu estou aqui no meu campus, na cidade de Tempe, aqui no Arizona, e o nosso campus está reaberto, voltei a trabalhar com todas as precauções, nós estamos com um processo de testagem aqui, de testes gigantesco, que nós retomamos, né, trouxemos de volta 100 mil pessoas para o nosso campus aqui. E uma coisa bastante interessante que eu tenho observado, tem uma pizzaria aqui que eu gosto muito, aqui perto da minha casa, aqui perto do meu, esse aqui é meu campus, essa é a imagem do meu campus, que está perto da minha casa, do meu escritório, e eu, de vez em quando, na correria aqui, não deu tempo de almoçar, não trouxe nada de casa, eu costumo ligar lá e pedir uma pizza. Um pequeno empresário. Esse pequeno empresário teve a ideia de se associar com uma empresa que estava experimentando alguns robôs, né? Ele começou a fazer o delivery de pizza dele pelos robôs. Então, quer dizer, o robô todo programado para atuar no campo, você faz o pedido no aplicativo e você recebe no teu local de trabalho. Eu vou ver se eu consigo passar esse vídeo para vocês verem do que eu estou falando. Uma cena comum aqui, um dia comum dentro do campus que eu trabalho. Olha lá vem um robozinho, olha lá. Olha lá, quase foi atropelado um dia desse. Você vai ver lá, são 6 rodinhas, a comida está lá dentro, a temperatura da comida se mantém. Uma cena cada vez mais comum aqui nos campi das universidades americanas. Tem uma informação bastante interessante que a Amazon ela foi autorizada
por exemplo, na semana passada, a já colocar a sua frota de drones para funcionar, ou seja, a Amazon está oficialmente autorizada a fazer entregas com drones pelos Estados Unidos. Bom, então se vocês olharam para tendências e viram aí o que nós estamos falando de um novo mundo pós-pandemia, o que são tendências em transformação digital, aqui tem uma coisa interessante agora, é o seguinte, e aí? E eu com isso? O que acontece comigo, com o meu negócio? Olha, todas essas transformações, elas trazem à tona um aumento da incerteza a um nível jamais visto. Quer dizer, eu tenho um aumento exponencial da incerteza. Nós acabamos de citar aqui, por exemplo, o que significa o fato das pessoas... Nós temos metade da população mundial com smartphone. Então, o aumento da incerteza é um problema. Por quê? Porque as empresas que nós construímos e conhecemos e trabalhamos, elas são projetadas para performance e para eficiência. Elas não estão projetadas para lidar com incerteza. A gente foi treinado na universidade, quem fez MBA, foi treinado em gestão tradicional para lidar com cenários de relativa certeza e linearidade. Agora, quando a gente olha para uma pandemia, quando a gente olha para a velocidade da transformação digital, o nível de incerteza é altíssimo. Então, fica difícil, então, eu encarar um ambiente cada vez mais incerto com ferramentas de gestão tradicional que me treinaram para períodos de certeza. Então, vamos retomar isso é importante aqui. Um aumento exponencial da incerteza e da ambiguidade. Nossas organizações foram projetadas para eficiência, para performance e para boa execução. Nós desenhamos a organização, todo o design da organização é feito dessa forma, e nós somos treinados com ferramentas de gestão tradicional que não servem para gestão em cenários de incerteza. Bom, e aí a gente começa a ver pessoas e organizações pelo mundo inteiro que começaram a se reinventar do nada. Esse aqui é um dos experimentos que eu mais gostei de aprender sobre aqui nos Estados Unidos, não é novo, chama-se o Mercador Jones, um mercadinho, um supermercado que começou com uma loja. E esse cara tinha uma ideia absolutamente diferente, né? Ele chegou à conclusão que ele jamais poderia competir na época com os grandes dos Estados Unidos, né? O Walmart, por exemplo, né? A rede Kroger, né? É como se eu estivesse no Brasil tentando criar um pequeno supermercado para competir com Pão de Açúcar, com Extra, com Carrefour. Então, esse sujeito teve uma ideia chamada Joe, né? Ele se chama de um Mercador Joe, de montar uma pequena loja onde ele começou a vender produtos com a marca dele. Né? Todo produto que você acha lá, 80% dos produtos tem a marca Trader Joe's. Né? E é interessante assim, porque você não encontra tudo aqui. Você não vai nesse lugar para comprar tudo. Aqui não tem fralda, por exemplo. Você não compra fralda aqui nesse lugar. Você não compra medicamentos. Inclusive, às vezes, você não compra medicamento em supermercado nenhum. Né? Mas você não encontra. Aqui não é aquele lugar que você vai para comprar tudo. Né? Aqui você vai por outro motivo. E é interessante que você pode ir hoje, e se você voltar daqui a 15 dias, você não vai encontrar mais os mesmos produtos que você tinha antes. Bom, vamos entender o que esse cara conseguiu fazer. Olha lá, aqui as marcas. Todas as marcas são com o nome dele, Joe, olha lá. A cerveja, até o vinho, tá vendo? O café. É impressionante, só marcas próprias, mas você não encontra tudo e não encontra todos os produtos sempre. Né? E o que eu mais achava ridículo quando conhecia há muito tempo é ver as pessoas trabalhando nessa pequena espinha no supermercado à época com essas camisas de havaiano. Né? Eu dizia, pô, não é um supermercado estranho, né? Primeiro, as pessoas mal vestidas, os funcionários. Depois que você não encontra tudo, né? Você não pode fazer aquele lugar que você vai para comprar tudo e resolver aquela compra do mês inteiro. E depois que você não encontra tudo sempre, né? Você pode encontrar um produto que você gostou e na semana que vem esse produto não vai existir. Mas vamos entender o que esse cara fez. Você já tinha ouvido falar desse sujeito? Bom, agora eu vou dar uma dica para vocês depois de tantos anos. Esse sujeito, Trader Joe's, cresceu, ele estava certo, é a maior venda por metro quadrado, é o maior faturamento por metro quadrado dos Estados Unidos. Esses caras faturam mais que o Whole Foods e que o Walmart, ou seja, por metro quadrado, se esse for um indicador, né, a maior percentual de vendas de receitas por metro quadrado. Outra coisa, eleito supermercado favorito dos Estados Unidos em 2013. É o mais inovador pela Fast Company, está entre as melhores empresas para trabalhar desde que esse negócio começou. Seu gerente de lojas pequenas, as lojas são pequenas, não são lojas gigantescas. Né? Tem um salário de $100 mil por ano hoje, né? E os tradicionais supermercados aqui têm 5 mil metros quadrados de loja, eles têm 1.500 metros quadrados na maior loja. Os grandes supermercados têm 5 mil itens à venda, eles têm
50 mil itens à venda, normalmente, eles têm mais ou menos 4 mil itens só. E 80% marcas absolutamente próprias. E 10 bilhões hoje de receita anual. Começou com uma ideia. Começou com alguém tentando desafiar algum cenário. Bom, lojas pequenas, seleção limitada de produtos, não fazem nenhuma publicidade, não tem desconto, não tem cupom, não tem cartão fidelidade, não tem aquele jornalzinho. Bom, tem uma diferença muito grande nesse negócio. Primeiro, a cultura organizacional, o lado soft da organização, é preponderante, é um serviço excepcional. Mas tem algumas outras coisas importantes. As pessoas vêm aqui para fazer outras coisas. Eu vou lá, eu frequento muito esse supermercado para fazer um negócio chamado caça ao tesouro. Eu vou lá para comprar coisas que talvez não precise e para descobrir coisas novas. Eu quero ser surpreendido. E o que as pessoas falam aqui é que é legal demais. Então, a lição aprendida aqui, quando você vai competir com grandes, é que o lado soft de uma organização é de dificílima imitação. Eu falo não só de serviço, mas eu falo de cultura, conhecimento, atendimento. Nós estamos chamando de NPS, né, que é um Net Promoter Score, que é a ideia do foco do cliente. Esquece a tecnologia, esquece seu aparato e passa a entender e passa a tentar compreender o foco do cliente e etc. Bom, eu lancei um livro em 2018, tive aí em Teresina, tive a satisfação de estar aí com o Ulisses, com o Sábio, falando um pouco desse livro na época, e eu tinha uma pergunta clássica, né? Talvez o meu slide mais antigo, né? O que é inovação? Eu converso com executivos no Brasil, fora do Brasil, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, e sempre faço a pergunta, o que é inovação? E mesmo os executivos mais sêniores dão a mesma resposta, eles estão focados em produto, eles estão pensando que é tecnologia. Então, assim, eu queria redefinir, repactuar isso com vocês. Quando o assunto for inovação, esquece seu produto, esquece sua tecnologia, ninguém compra isso, ninguém quer saber, ninguém sabe como isso funciona. Você vai ter que tentar responder uma pergunta que eu acho complexa. E a pergunta que é complexa quando o assunto é inovação é a seguinte, se você quiser anotar. Qual que é o problema que o seu cliente, ou aquele que virá a ser seu cliente, que problema ele está tentando resolver, ele ou ela? Que tarefas ela está tentando executar? E como é que você, inovador, empreendedor, pode tornar a vida dele ou dela, seu cliente que virá a ser um dia, tornar a vida delas mais fácil, simples, barata, divertida e interessante? Ou seja, os clientes estão clamando há muito, torne a minha vida mais fácil, facilite as coisas para mim, resolva alguns problemas no meu lugar. Então, inovação para mim não é tecnologia, não é produto, mas tentar entender que problema o cliente está tentando resolver, que tarefas ele está tentando executar. Eu, quando cheguei aqui aos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um aspirador de pó robô. Eu não faço a menor ideia como funciona. Não sei qual é a tecnologia embarcada, não sei qual é o chip, não sei se tem quantos gigas de RAM, não me interessa. Eu comprei para ele fazer um serviço que eu não quero fazer. Então, eu tinha um problema a ser resolvido e hoje eu tenho um aparato, um aparelho, que vai fazer aquele negócio no meu lugar. Muita gente fala que as pessoas que vão comprar uma furadeira, uma broca, não querem nem uma furadeira, uma broca, querem um furo na parede. Não é verdade. Ninguém quer fazer um furo num apartamento novo, né? na parede de um apartamento novo ou de uma casa nova. As pessoas precisam parar de focar a tecnologia, o produto em si, e tentar entender que problema a gente está tentando resolver. As pessoas querem afixar alguma coisa na parede. E aí a solução pode ser algo inteiramente novo, algo que você leve o teu time, você e teu time vão começar a pensar num nível de abstração muito maior. Uma coisa é desenhar o produto, outra coisa é desenhar a experiência do cliente. Então, a gente muda bastante o foco para entender esse processo. Bom, então eu dizia que era importante olhar para uma estratégia, né? A pequeno empreendedor não tem estratégia. Não tem planejamento estratégico, mas ele tem uma estratégia, está na cabeça dele, está desestruturado, ela é informal, né? Eu tenho que pensar sobre entraves na execução. A hora que eu vou colocar a estratégia que vai gerar crescimento para o meu negócio, eu vou ter problemas para executar, preciso entender quais são. Há problemas de coordenação, de alocação de recursos, mas a maior parte dos problemas ainda são sociocomportamentais. Eu preciso ter algumas ferramentas, tenho que saber usar essas ferramentas e que elas se conectem com a estratégia, e eu preciso medir resultados, né? Estou no caminho certo, né? Estratégia sem número, para mim, não vale. Eu preciso ter algum número para poder entender se eu estou no caminho certo, se eu estou gerando aquele crescimento esperado. Bom, isso colocado aqui está um modelo que eu usei bastante para a gestão tradicional, né, para grandes organizações. Mas eu queria propor um negócio diferente hoje. Eu queria que a gente olhasse para um negócio que eu estou chamando, um objetivo, um trabalho que eu estou desenvolvendo, no meu novo livro que vem por aí, que chama-se O Novo Código do Inovador. Eu proponho que a gente pegue um processo de inovação genérico e comece a aprender sobre gestão empreendedora, mas de uma forma um pouco diferente. Para cada etapa do processo, vamos ter que ter três coisas. Vamos ter que pensar em ferramentas,
vamos ter que pensar em testes, vamos ter que pensar em resultados. Então, aqui tem um exemplo clássico de um processo de inovação genérico. O que eu tenho que fazer? Bom, eu preciso primeiro gerar insights. Insight em português, para mim, é sacada, é aquela sacada, é uma coisa que vai te surpreender. A hora que eu gero insights, eu começo, então, a ver que aqueles insights podem virar um problema que vale a pena ser resolvido, porque ele pode ser monetizado. Então, eu preciso passar uma boa parte do meu tempo tentando entender e definir o problema. Se eu entendi um problema e ele é monetizável, eu posso ganhar dinheiro com ele, a próxima etapa é construir uma solução, né? O que eu recomendo, dentro de gestão empreendedora, é que a gente faça um protótipo, né? Aqui hoje, meu time de inovação aqui na universidade bota um protótipo para rodar em até 48 horas, não tem conversa. A gente coloca, a gente entendeu o problema, a gente então roda um protótipo rapidamente. E se o protótipo encantou o cliente, se era aquilo que o cliente queria ou dizia querer, ou não sabia que queria, mas quer, a gente então parte para a quarta etapa, que é o modelo de negócio. Ou seja, como é que eu vou levar isso para o mercado? Como é que eu vou ganhar dinheiro com esse negócio? Então, eu estou pegando um processo com 4 etapas, para você pensar, para a gestão empreendedora. Gerar insights, formatar bem o teu problema, propor uma solução, criar uma solução e pensar sobre o seu modelo de negócio. E para cada uma dessas etapas aqui, lembre-se bem, anote aí, a gente precisa ter ferramenta. Como é que ferramentas eu tenho para gerar insights? 2, como é que eu vou testar? Como é que eu vou medir esse negócio? E depois, que resultados eu espero alcançar, se eu estou chegando lá ou se eu devo abortar e tentar começar de novo ou simplesmente abandonar aquela ideia. Então, ferramentas, testes e resultados. Vamos lá, que agora o papo vai começar a ficar bastante interessante. Bom, como é que eu gero sacadas? Eu sempre pergunto para os executivos por aqui, eu digo o seguinte, qual foi a última vez que você saiu, né, tirou a bundinha da cadeira e foi para a rua observar as pessoas, observar consumidores, conversar com um cliente ou visitar um cliente? A probabilidade de você ter alguma epifania, alguma sacada, alguma surpresa sentado no seu escritório é 0. Praticamente não vai acontecer. E eu sempre digo aqui, olha, faça um negócio que a sua mente proibiu de fazer. Converse com estranhos. Vá conversar com estranhos. Compre produtos que as pessoas gostam, para você desmontar os produtos e entender o que está acontecendo. Observe como um antropólogo. Então, a gente precisa, então, criar alguns... Isso é um comportamento, é um processo. Eu preciso entender, eu preciso encontrar coisas que me causem surpresa. Não é isso? Então, uma das ferramentas que eu gosto de dizer isso é simplesmente a catálise para o insight e a surpresa. Quer dizer, o que tem te surpreendido? Então, eu tenho 5 comportamentos como ferramentas que me ajudam a fazer isso. Eu acabei de dizer, né? Formar redes, observar as pessoas no seu local de trabalho, visitar seus clientes, descobrir o que tira o sono desses clientes, etc. E um caso aqui muito interessante que eu gosto de contar é que o cara que fundou a Dell, quando não existia a Dell, ele era um empreendedor, ele teve numa loja, me parece que em Nova York, e ele ficou estupefato quando ele descobriu quanto é que custava um IBM PC, que era novidade da época, era caríssimo o IBM PC, era o primeiro computador pessoal da IBM, né? Um trambolhão, um computador pessoal, e ele teve uma surpresa, ele teve uma sacada, ele falou assim, mas por que um computador da IBM montado custa mais de 5 vezes a soma de suas peças? Isso foi o que gerou nele uma sacada, um insight, aquilo o surpreendeu, e ele então começou a ficar com aquele negócio na cabeça. Então eu preciso gerar constantemente insights para saber se o negócio funciona ou não. O que eu posso usar de ferramentas? O que eu posso usar para olhar resultados? Eu posso jogar os meus insights, as minhas sacadas na empresa e votar. Eu brinco assim, faz o Ídolos na sua casa, faz a votação do Shark Tank, do American Idol. Né? Essa é uma ferramenta rápida, super fácil de usar, e se os insights forem votados, você tem ali os primeiros resultados de que a coisa está caminhando bem e ela pode ficar interessante. Então, muito bem, se você gerou os insights, a próxima etapa é os insights podem virar um problema. E a questão é a seguinte, esses insights vão se tornar, essas sacadas, se tornam um problema que vale a pena ser resolvido, porque nem todo problema vale a pena ser resolvido. Eu preciso encontrar um problema monetizável, eu preciso monetizar esse negócio. Eu gosto de classificar problemas em problemas que a gente chama de picada de mosquito e mordida de tubarão. Picada de mosquito, você todo dia tem mosquito te picando, você não faz nada, você não gasta um tostão. Agora, se você sabe que você vai ser mordido por um tubarão, um problema dessa natureza, você vai se virar e vai se mexer. Então, você tem que entender se o seu insight é um problema que tira o sono de alguém, do seu cliente ou do seu prospect, que causa bastante estresse, né? Que deixa as pessoas extremamente agitadas ou aumenta o nível de incerteza delas.
E aí eu vou, então, ao classificar os problemas, eu posso entender se vale ou não a pena serem resolvidos. Nós temos um laboratório de inovação de empreendedorismo social aqui, muito interessante na universidade, e eu sempre observava aqui durante a pandemia que várias pessoas que ficaram desempregadas começaram a vender comida na rua, um negócio que eu nunca imaginei ver aqui nos Estados Unidos. E vi pessoas improvisando, abrindo lá uma caminhonete, tentando vender, um calor danado, e eu tive uma sacada, achei que tivesse tido uma epifania, né? E aí propus que a gente, então, junto com a engenharia aqui, a escola de design, pudesse criar um processinho para ajudar essas pessoas a transformarem veículos velhos em food trucks, né? Trouxe o insight, as pessoas votaram, a gente achou que era um problema que poderia valer a pena ser resolvido, mas a gente resolveu aplicar um teste no problema, eu chamo de teste de fumaça, onde a fumaça pode haver fogo. Eu publiquei um anúncio, né? Segmentei um anúncio, né, na internet, mídias sociais, e disse assim, olha, quer transformar quer construir o seu próprio food truck a partir de um carro usado? Clique aqui. Lembra aquele negócio Herbalife, não? Perca peso agora, pergunte-me como. A ideia era essa, né? Então, nós iríamos medir durante 4 semanas quantos cliques aquele anúncio receberia. Para minha tristeza, em 4 semanas, recebemos apenas 3 ou 4 cliques, ou seja, eu tive um feedback por um teste, que o problema que eu achei que era um problema monetizável, que alguém pagaria para ver resolvido, na verdade, não era nada disso. Então, como o resultado foi negativo, nós abortamos o processo. Aí veio a terceira etapa. Se eu gerei insights ou sacadas, se essas sacadas são problemas monetizáveis, agora então eu preciso construir a solução, né? E ao construir a solução, eu preciso aprender a prototipar. Eu tenho 4 tipos de protótipos. Eles podem ser físicos, podem ser virtuais, pode ser o protótipo mínimo viável e pode ser, inclusive, um protótipo falso. Você acha que você finge ter um protótipo para testar a reação dos seus clientes, né? Eu gosto de dizer que um protótipo vale mais do que 1000 reuniões, parafraseando aí o David Kelly, aqui da IDEO, né, que eu tive o prazer de conhecer quando eu era presidente da HSM. Nós fizemos um evento juntos lá em São Paulo, e eu sempre pedi aos meus times isso, olha, não vem com blá, blá, blá e PowerPoint, cara, traz um protótipo, traz um conceito para a gente poder visualizar, que seja virtual, que seja físico, uma coisa que a gente quer. Um dos casos mais legais que eu conheço de protótipos falsos é da IBM. É um caso interessantíssimo. A IBM, quando desenvolveu a tecnologia de voz sobre texto, queria saber se alguém pagaria por aquilo. Então, ela queria testar essa ideia com os principais clientes. Levaram os clientes para uma sala dentro da IBM, colocaram os principais clientes sentados assim num semicírculo e tinha um microfone enorme na frente deles capturando a voz. Eles explicaram, olha, vocês vão falar agora, e nós temos uma tecnologia que o que você falar vai aparecer digitado numa tela. No fundo dessa sala, tinha uma tela enorme que ia do teto até o chão. Então, eles começaram o negócio, os executivos falavam e ficaram assustadíssimos e encantadíssimos quando viram o que falavam aparecer digitado na tela. Já tem tempo, né? Evidentemente. E aí, ficaram encantados e deram o seguinte feedback. O teste valeu, e disseram o seguinte, olha, o dia que desenvolver a tecnologia estiver pronta para comercializar, compraremos. Ou, inclusive, a gente fez um teste, a IBM fez um teste de pagamento, né? Quer dizer, colocou lá e houve pagamentos antecipados para isso acontecer. Meus amigos, atrás da tela tinha um rapaz com um fone de ouvido que escutava tudo o que esses executivos falavam e digitavam na tela e aparecia lá. Ou seja, era um protótipo falso, que o único objetivo do protótipo é testar se as ideias, se o problema, né, se a solução apresentada teria validade ou não pelos clientes. Por que prototipar rápido e barato é importante? Porque você não joga a energia das pessoas e os recursos escassos da companhia, todos até o final, até quebrar a companhia. Então, é uma forma rápida de testar as suas ideias, se as suas ideias valem ou não, e se os clientes têm aceitação sobre elas. A última etapa, então, se você gerou insights, se você formatou o problema, se você criou um protótipo, é ver o seguinte, eu consigo ganhar dinheiro com isso agora? Então, a próxima etapa é o modelo de negócio. A ferramenta mais famosa, todos devem conhecer, o Canvas do modelo de negócio, né, o Business Model Canvas, e você simplesmente começa a prototipar para entender o seguinte, se a minha proposta de valor já foi validada, se eu encontrei clientes, a questão é, como é que eu ganho dinheiro com esse negócio? Qual que é o custo de aquisição do cliente? É uma pergunta importante, né? Que tipos de receitas eu posso ter? Eu vou vender uma unidade? Eu vou cobrar uma assinatura? Eu vou criar um sistema misto, etc. E, fundamentalmente, qual que é a minha estrutura de custo para suportar esse processo?
Então, aqui nós estamos falando de gestão empreendedora, não estamos falando de gestão tradicional, que qualquer um pode começar a aplicar amanhã para lidar com cenários cada vez mais incertos. E, por fim, se deu certo, a sua ideia depois é escalar, tornar esse negócio maior para a empresa inteira. Bom, então é isso aí. Quero saber se vocês estão curiosos, né? Se vocês têm perguntas. Gostaria de ter, se a gente tiver um tempinho, gostaria de endereçar algumas perguntas. Não sei se o Ulisses deve ter as perguntas também, né? Já colocadas. O papo não continua aqui, né? A única pessoa com o nome, a gente continua a se conectar e conversar pelas mídias sociais, né? A única pessoa com o nome de Rivadavia Drummond no LinkedIn sou eu. Eu também estou lá, tenho um perfil lá no Instagram também, Rivadavia Drummond. O papo continua. E eu queria, então, agradecer a oportunidade, mais uma vez o convite, para falar com vocês. Mais uma vez, uma honra. Muitíssimo obrigado. E devolvo a palavra aí ao Ulisses agora. Rivadavia, você, como sempre, brilhante. A gente precisava aqui de 2 horas para ouvir tantas ideias que você tem, que eu já tive a oportunidade de passar com você, compartilhando de suas brilhantes ideias, e que agora você está, nesse momento, nos Estados Unidos, mas não deixa de estar conosco também no Piauí e no Brasil. Eu quero falar, Rivadavia, não uma pergunta especificamente, e nós já estamos com o tempo já estourado um pouco também, mas eu queria registrar o fundamental para mim, de tudo, quando a gente pensa em inovação, e ver você aí, responsável pela área de inovação na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, a gente muitas vezes tem que lamentar um pouco a forma, o espírito das universidades brasileiras, que não se conectam aos negócios, elas não cultivam inovação, elas não se agregam ao mercado, as empresas, elas não servem de instrumento de apoio aos negócios. E, com isso, muita inovação deixa de ser feita no Brasil por causa disso. Então, só para você concluir, mas eu lhe peço que seja muito rápido, porque nós já estamos com o tempo estourado, e eu quero já lhe dar os parabéns, e em seguida a Nádia vai falar, mas eu quero lhe dar os parabéns pela palestra fantástica, mas eu queria também que você, muito rapidamente, se for possível, falar um pouco também dessa diferença da integração da Universidade Americana com os negócios e a Universidade Brasileira. Olha, Ulisses, obrigado mais uma vez. Só quero reafirmar que eu cumpri o prazo combinado. Eu entreguei no momento que fiz a palestra no tempo combinado, mas quero dizer uma coisa para vocês. Eu acho que no nosso país, a gente vai falar de qualquer desses temas de educação, de saúde, de segurança pública, a gente tem que voltar para cada brasileiro e perguntar para eles o seguinte: qual que é a confiança que eles têm nas instituições brasileiras? E eu sempre gosto de perguntar, em todos os lugares que eu vou trabalhar, quando eu vou trabalhar em Hong Kong, quando eu vou trabalhar em Gana, na África, quando eu vou a Portugal, a Espanha, o Canadá, eu sempre pergunto para as pessoas, aquelas perguntas que você faz durante a refeição, totalmente desinteressados, né? Eu pergunto assim: você confia na Suprema Corte do seu país? Você confia no Senado do seu país? Você confia no Congresso? Você confia no sistema educacional? Você confia na segurança pública do país? Ou seja, a maior parte das pessoas com as quais eu converso no Brasil, né, eu tenho essa dor de dizer isso para vocês, dizem que não confiam nessas instituições. Enquanto o país não desenvolver, e nós, sociedade, não começamos a pensar em fortalecer, criar e fortalecer instituições inclusivas, instituições políticas e financeiras inclusivas, fica muito difícil falar de qualquer coisa. Tem muita gente boa na universidade brasileira, tem muito empresário competente no Brasil, tem muita gente inteligente, mas as nossas instituições são frágeis. E com instituições frágeis fica bastante complicado. A gente tem um nível, um padrão de vida, de educação, de segurança, de saúde maior do que a gente tem hoje. E eu digo isso com muito pesar, mais uma vez, porque é uma pena o Brasil, a 7ª, 8ª maior economia do mundo, um país que tem tudo para dar certo, um país com um povo interessante, inteligente, criativo, mas que faltam instituições que gerem oportunidades para todas as pessoas, né? Eu gostaria muito que os nossos filhos, né, de gente de classe média, pudessem ir à escola com todos os demais filhos, né? Que a escola fosse pública, ensino fundamental e médio público, gratuito, universal, de altíssima qualidade, que é o que não acontece. Depois nós vamos discutir financiamento, né, para pesquisa, para inovação, que é uma coisa que parece que o Brasil há muito tempo está esquecida, né?
Mas eu queria só terminar dizendo que tem muita gente competente, muito professor bom, muito pesquisador competente, muito empresário competente no Brasil, e que o Brasil tem força para sair disso. Mas sem instituições fortes, a coisa não vai acontecer. Vou encerrar a tua pergunta recomendando um livro chamado Por que as Nações Fracassam. Leiam esse livro. Um professor de Harvard, um professor do MIT, um economista e um cientista político. Acho que vale a pena ler para que a gente possa fazer essa reflexão sobre o nosso Brasil. E também te digo, Ulisses, que eu volto ao Brasil pelo menos 12, 15 vezes ao ano, tá? A saudade é tanta que eu sempre volto, né? E como não estou podendo voltar agora, fui aqui no Mercadinho Latino e achei uma lata de doce de leite També. Estou aqui olhando para a lata, que a hora que acabar eu vou atacá-la, tá bom? Obrigado, sucesso para vocês, parabéns pelo belíssimo evento, pela belíssima programação. Estou vendo o Flávio Rocha aqui já pronto, vai ser um papo muito legal também. Quero deixar um abraço para vocês, meu agradecimento. E a gente vai mandar uma caixa de cajuína para você provar junto com doce de leite. Deve ser melhor ainda. Adoro. Pode mandar assim. Se chegar aqui, adoro. Hoje é aniversário do Sávio Normando e ele está distribuindo cajuína de presente para todos os palestrantes. É porque ele sabe que eu gosto. É, né? Seja sempre bem-vindo, virtual ou presencialmente, Rivadavia. Quando você falava de insight, aí eu fiquei aqui preocupada, meu Deus, como faz, né, para ter esse insight, para ter esse start assim, de uma ideia. Eu sei que essa palestra, com certeza, trouxe muita luz para isso, e essa palavra experiência, né? Quando você tem um insight, você quer provocar uma experiência e viver uma experiência dentro de um negócio, e provocar uma experiência, uma sensação na venda de um produto ou numa negociação de um produto, enfim, o varejo está precisando muito disso e eu tenho certeza que a sua palestra trouxe essa grande contribuição hoje à noite para os nossos espectadores. Muito obrigada, muito obrigada mesmo.